Repórter MT recebe o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, que já está aí com uma cadeira cativa nessa ponte aérea entre Cuiabá e Brasília, né, presidente? Mas essa semana teve notícia boa para Mato Grosso, os municípios de Mato Grosso. Gostaria que o senhor começasse falando para a gente sobre esses recursos que vêm desse leilão do pré-sal para os municípios de Mato Grosso, quanto que vem, como que isso pode ser aplicado nos municípios e como que vai favorecer a economia dos nossos municípios. Verdade, Márcia. É um prazer, né, estar falando, né? De fato, desde o mês de março, nós estamos assim, praticamente todas as semanas em Brasília, de segunda a quinta-feira em Brasília. Porque em Brasília a SUS acontece através da pressão. Não adianta você ir lá, passar um dia lá e voltar e deixar ficar algumas semanas sem estar acompanhando, as coisas mudam muito rapidamente. Essa sessão onerosa que se trata dos leilões, houveram bastante mudança no percurso, né? Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, na marcha dos prefeitos em março deste ano, né, se comprometeu que estariam envolvendo os municípios e os estados, né, na sessão onerosa, que é o leilão de uma reserva petrolífera da Petrobras, por excedente, né, de produção, que a estimativa é gerar algo em torno de 106 bilhões, no mínimo 106 bilhões, e que os municípios e os estados teriam a participação de cada ente, né, de 15%. Descontando 32 bilhões que vão para a Petrobras, os municípios brasileiros receberiam na ordem de quase 11 bilhões e os governos estaduais também na casa dos 11 bilhões. Né? Entre idas e vindas na Câmara e no Senado, teve alguns momentos até que nós quase perdemos esse recurso. Tinha um grupo de deputados que queriam transformar esse recurso em emendas parlamentares, mas nós tivemos também um apoio de forma extremamente importante, que foi do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e do senador Hélio Fagundes, que na próxima quarta-feira agora, na aprovação lá em plenário, sustentaram e defenderam que os critérios de distribuição deveriam ser os que já tinham sido acordados lá atrás. A bancada do Nordeste e do Norte fizeram emenda, e como eles têm a maioria dos senadores, para poder mudar o acordo, né? Em vez de ficar a distribuição para o Estado, 1/3 pelo FEX, Lei Candeira, e 2/3 pelo FPE, deveria ser todo ele pelo FPE. Todo ele pelo FPE significa que Mato Grosso perderia algo em torno de 400 bilhões de reais. Né? Então, o presidente do Senado, né, foi decisivo, né, chamou a responsabilidade para si e garantiu o acordo, né, e ficou, né, o Estado de Mato Grosso vai receber algo em torno de 660 milhões de reais e os municípios de Mato Grosso quase 200 milhões. Quer dizer, um reforço de caixa extraordinário, mesmo que nesses recursos tem vinculação, né? Já não se pode pagar salários, nem despesas de custeio com esses recursos. Esse dinheiro pode ser aplicado como? Esses recursos, o Estado, no caso dos 660 milhões que vem para o Estado de Mato Grosso, o governador poderá usar no pagamento de dívidas previdenciárias e investimento. Né? E no caso dos municípios, eles poderão investir ou pagar a dívida previdenciária. A proposta antes, aí foi nós que conseguimos mudar isso, lá nós prefeitos lá em Brasília, de que o governo queria que fosse para pagamento exclusivamente de dívidas previdenciárias e de precatório. Então não ia sobrar nada para os municípios nem para o governo do Estado para fazer investimento. Né? A gente conseguiu mudar também esse texto e ficou muito melhor. Né? Os municípios vão poder fazer investimento ou pagar dívidas previdenciárias. E o governo do Estado vai pagar dívidas previdenciárias e fazer investimento. Então, está-se garantido, deve ser promulgado aí já no início da semana, e aí o leilão vai ser realizado dia 6 de novembro,
nós esperamos até que seja muito maior do que 106 bilhões de reais. Eu acredito que vai ser um valor mais expressivo, maior do que 106 bilhões, e aí nós podemos inclusive aumentar a nossa participação, né, nesse bolo. Mas hoje, Márcia, como ficou aprovado, os municípios vão receber algo em torno de 197 milhões e o governo do estado aproximadamente 670 milhões de reais. Quer dizer, é um valor significativo, né? Para quem está nos assistindo, um FPM, um bolão do FPM para os 141 municípios do estado, um bolão bom, é algo em torno de 80 milhões. Então, os municípios vão receber 197 milhões no mínimo. Direto na conta deles, né? Vai direto nas contas das prefeituras, através do FPM, se Deus quiser ainda no final do ano. Pode ser até em 2 parcelas, porque dependendo da proposta de quem vai estar arrematando, né, esse leilão, ele poderá até fazer em dois pagamentos. Mas o mais importante é que está assegurado esses recursos e do jeito que nós queríamos, né? Mato Grosso não perdeu, né, por mais do movimento que teve lá na terça-feira à noite, dentro do plenário, né, do Senado, mas a gente conseguiu aí na pressão e com essa interferência expressiva do presidente do Senado, do senador Fagundes, o senador Jaime Campos também esteve presente, nos ajudou muito, né? E a gente conseguiu fazer com que não mudasse a forma de distribuição. Mato Grosso não perdeu recurso nenhum e os municípios garantiram, né, a sua participação com esse valor extraordinário agora no final do ano. Nessas negociações em Brasília também estão inclusas aí o repasse do FEX para Mato Grosso, é isso, presidente? Exatamente. Também lá em março, quando da marcha dos prefeitos, né, o ministro Paulo Guedes se comprometeu, queria também fazer a compensação do FEX. Ele falou, olha, caso aprove a reforma da Previdência, né, e tenha sessão onerosa, nós vamos fazer o pagamento do FEX. Então, vocês nos ajudem, os prefeitos nos ajudem a fazer a reforma da Previdência, né? Nós fizemos nosso papel. E depois o ministro, ele publicamente, ele falou para o senador Jaime Campos, ele falou para o senador Hélio Fagundes, para o presidente do Senado, né, para governadores, e outras vezes nós tivemos com a equipe dele, com ele próprio, e ele sempre falou, olha, da sessão onerosa eu vou pegar 4 bilhões de reais e vou repassar para os estados e os municípios exportadores, para compensar a Lei Candeiro e o FEX, né? Agora é uma outra etapa, né? Nós vamos agora continuar indo a Brasília toda semana, cobrando do ministro, da sua equipe, né, através dos nossos senadores, dos nossos deputados, do movimento municipalista nacional, das 2 frentes que defendem os municípios brasileiros, né, formado por deputados e senadores, o pagamento do FEX conforme compromisso dele assumido perante todos nós, né? Então vai ser um trabalho que vamos começar agora e eu sou muito otimista. Muita gente não acreditava que fôssemos ter acesso à sessão onerosa, né? Aconteceu. E agora nós vamos buscar o pagamento do FEX, né? Caso, né, eles de fato liberem 4 bilhões para a compensação da Lei Candeiro e do FEX, como o Mato Grosso tem uma participação de em torno de 25% do valor total, né, nós acreditamos que de 4 bilhões nós teríamos direito aí quase 1 bilhão de reais, né? E aí os municípios teriam aí uma participação de mais de 200 milhões e o governo do estado ficaria com mais de 700 milhões, quase, praticamente 1 bilhão de reais. Entendeu? Evidentemente, agora é o momento de juntar as forças novamente, né? As bancadas, o movimento municipalista, os governadores, para poder buscar esses recursos. Há um compromisso verbal, não é obrigatório, né, mas ele assumiu esse compromisso verbal. Agora vamos cobrar e eu, inclusive, vou ficar semana que vem aqui para dar uma descansada, não foi fácil, né, esses últimos meses lá em Brasília, toda semana, é muito cansativa, você vai na segunda e volta na quinta ou quarta noite, mas já na semana seguinte nós vamos estar lá, o movimento municipalista, envolvendo, cobrando, para que esses recursos venham e aí, no final do ano, né, tanto os municípios como o governo do estado,
possa, né, cumprir com as suas obrigações, fechar as contas em dias, né, fazer investimento, com esses investimentos em obras públicas, né, isso gera emprego, gera renda lá no município. A expectativa é para esse ano. A expectativa é que os recursos caiam ainda na penúltima semana ou na última semana de dezembro. Então, evidentemente, como é para investimento, grande parte é para investimento, serão obras que serão reiniciadas ou iniciadas aí a partir do início do ano que vem, e aí significa geração de emprego. Eu fui prefeito durante 2 mandatos, e quem mais gerava emprego no meu município era a prefeitura, não só com os funcionários do quadro da prefeitura, mas com as inúmeras obras que eu fiz lá em Nortelândia. Eu fui um dos prefeitos que mais fiz obra no meu município, né? Em termos de asfalto, obra civil, escola, reforma de escola, posto de saúde, estrada. Isso gera emprego local, né? E gera renda também. Então isso também vai alavancar muito a economia dos municípios e do estado de Mato Grosso. Presidente, e agora o senhor, com toda essa avaliação de presidente e ter sido também prefeito da cidade de Nortelândia, está acompanhando todas essas negociações em Brasília, o senhor acredita que o fim do FEX e da Lei Candir vai ser mais benéfico para Mato Grosso, para os municípios de Mato Grosso, ou vai poder complicar mais a situação financeira aqui? Veja bem, o que acontece é o seguinte, a Lei Candir ela é muito importante para o agronegócio, né, porque é uma isenção de pagamento de ICMS. Então, o custo de produção diminui, porque o produtor ele não paga o ICMS, né? Então é benéfico para o agronegócio. Por outro lado, é muito ruim para o governo do estado e para as prefeituras, porque qual que é a maior fonte de renda que nós temos? É a do ICMS. Se você não recebe o ICMS da produção que é exportada, né, que é desonerado do ICMS por conta da Lei Candir, e você não tem uma compensação que deveria ter por parte do governo federal, isso faz falta lá nas prefeituras. Tem que ficar pedindo. Quer dizer, faz falta lá na prefeitura. Quer dizer, menos recursos que chega lá, o prefeito não tem condições de fazer uma saúde com melhor qualidade, uma educação eficiente, também com melhor qualidade, não tem como investir em obras públicas, serviço de iluminação, coleta de lixo, remédios nas farmácias, porque a gente deixa de arrecadar uma das melhores e maior receita que nós temos, que é o ICMS dos produtos que são exonerados. Porque Mato Grosso, né, nós sabemos que a base econômica nossa vem do agronegócio e mais de 70% é exportado. Então, a receita que nós deixamos de receber. Então, por um lado, a Lei Candir beneficia o agronegócio, por outro lado, ela também afeta a receita dos municípios do estado. É lógico que o setor do agronegócio fala, não, mas nós também provocamos o desenvolvimento da região, do município, indiretamente gera emprego e gera renda, etc. É verdade, mas nós deixamos de arrecadar recursos e que faz falta na ponta, né? Com o fim da Lei Candir, assim, tem senadores, tem até um projeto de lei do senador Anastasia, de Minas Gerais, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, deve ir para o plenário, está provocando a revogação da Lei Candir, né, já a partir do ano que vem. Não, se isso acontecer, os governos estaduais vão ter que taxar o agronegócio. É lógico, eu não estou aqui defendendo a taxação do agronegócio nos mesmos patamares que outros produtos são tributados, né? Um valor diferenciado para poder fazer com que os nossos produtores, que a nossa produção tenha a condição de competir lá no mercado lá fora, né? Mas com certeza terá uma carga tributária, mesmo que diferenciada, mas terá essa carga tributária para poder, inclusive, o Estado ter mais receita e os municípios também, né? Agora, por outro lado, o governo federal, e aí está na mesa de negociação, eu participo ativamente desse processo em Brasília, né? Todas as semanas nós temos reunião com a equipe do governo federal, principalmente com a equipe do ministro Paulo Guedes, no sentido de o governo federal está compartilhando, né, o fundo social, fazer a partilha,
né, dos royalties do petróleo, porque uma das grandes fontes de receita que nós temos no Brasil é a exploração petrolífera. Né? O Brasil tem um potencial extraordinário, né, da produção de petróleo. E isso aí, quem vai explorar paga royalties para o governo federal. E os municípios, os estados não, os estados fora dos estados que não produzem petróleo, eles não recebem. Nós não recebemos. A partir do ano que vem, esse é o acordo que nós estamos fazendo com a equipe do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, é de que 30% de tudo que se arrecadar de royalties de petróleo, né, vão para os municípios e estados, 15% do estado e 15% para os municípios. Em 2020, né, ficaria 15% para o estado, 15% para os municípios e 30% e 70% para o governo federal. Em 2021, nós subiríamos para 35% e o governo federal baixaria para 65%. 2022, nós iríamos para 40% e o governo federal para 60%, até inverter os valores. Os municípios ficarem com os municípios ficarem com 35%, os estados com 35% e o governo federal ficar com 30%. Né? Então nós teríamos praticamente uma divisão igualitária, inclusive estado e município com 5% mais do que o governo federal. Essa é uma negociação que nós estamos fazendo com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Ele já está isso já acordado, né? Essa engenharia financeira e de distribuição desses tributos, né? E deve ser encaminhado um projeto de lei para o Congresso Nacional para poder aprovar e aí ficar sacramentado. Então isso nós estamos estimando e trabalhando com a hipótese de que vamos praticamente ter quase um FPM a mais de cada ano. Quer dizer, nós vamos ter uma receita extraordinária que vem desse fundo social, né, que é proveniente do royalties do petróleo. Isso vai compensar os estados, vai compensar os municípios, né, que deixarão de receber FEX e Lei Candir. Porque FEX e Lei Candir é uma transferência voluntária, não é obrigatório. O governo passa se quiser. É o famoso pires na mão, né? Pires na mão. Agora não. Tendo o projeto de lei, vai virando lei, é obrigatório todo mês, né? Nós vamos estar recebendo aí um quinhão. E foi essa organização que faltou lá no começo, né? Exatamente. É que agora nós estamos vivendo um momento assim, muito diferente, muito especial no Brasil, né? O governo federal tem o compromisso de descentralizar os recursos, é aquele jargão que o próprio presidente fala, o ministro Paulo Guedes fala, menos Brasília e mais Brasil. Né? A gente está sempre ouvindo isso na imprensa, aí de fato é o que está se propondo. Está se discutindo um novo pacto federativo, que também o governo está propondo fazer isso. Essa cessão onerosa já é um item da pauta do pacto federativo. Aí nós temos o Fundo Social, que essa participação no Fundo Social, no royalties do petróleo, é o segundo item da pauta do novo pacto federativo. Aí nós temos o Fundeb, tem uma série de outras pautas dentro do novo pacto federativo, que vai vir mais recursos para os estados e municípios e menos para a União. Descentralização de recursos. E também, coincidentemente, nós conseguimos, o Movimento Municipalista Nacional, conseguimos organizar dentro do Congresso Nacional duas frentes municipalistas. Uma do novo Pacto Federativo, que é presidida pelo deputado federal de Pernambuco, Silvio Costa Filho. E uma outra que é em defesa do município brasileiro, que é presidida pelo deputado Herculano Paes, de São Paulo, e o vice-presidente dessa frente é o senador Hélio Fagundes. Então essas duas frentes estão muito antenadas, né, e estão assim, de fato, ajudando, conduzindo todo esse processo de negociação, inclusive do Fundo Social. Porque quem está negociando esse Fundo Social, são essas duas frentes, nós, do Movimento Municipalista, né, que é capitaneada pela Confederação Nacional dos Municípios, e a MMTC é cadeira cativa e tem uma participação muito forte lá em Brasília, né, nessa discussão. Nesse trabalho da AMM, eu estava vendo que, bom, quem acompanha um pouco da gestão pública sabe que o município é a ponta da gestão que sofre mais, né? E
muitas vezes por falta até de conhecimento da amplitude que se tem para conseguir os convênios, né, a prefeitura não consegue esses convênios, né. A AMM fechou agora uma parceria com a Sudeco, seria para profissionalizar, para explicar melhor para os servidores como é que funcionam esses convênios. Explica um pouco mais para a gente sobre isso. Desde quando eu assumi a AMM em 2015, uma das grandes preocupações que eu tive como experiência de gestor municipal foi no sentido de estar preparando os prefeitos, preparando a sua equipe para poder estar fazendo uma gestão correta, né? Uma gestão correta, uma gestão eficiente, proativa, né? Porque quem ganha com isso é a população. Então, o dinheiro é pouco. Se você fizer uma gestão muito eficiente, proativa, isso faz a diferença, né? Se o dinheiro é pouco, se você não administra bem, se você não faz uma administração com muito zelo e com muita eficiência, os resultados são muito pequenos. Quem é prejudicado é o cidadão que mora naquele município. Então nós treinamos em média por ano algo em torno de 800 a 1.000 funcionários. Então nós já treinamos mais de 5.000 funcionários públicos das prefeituras. E agora busquei a Sudeco através do seu superintendente, que é o Nelson Fraga, aonde nós vamos fazer uma Sudeco itinerante, uma parceria com a AMM. O que é Sudeco itinerante? Vem técnicos da Sudeco, vem acompanhado de técnicos do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Integração, do Ministério da Cidade, que vamos para os municípios, daquela região, vamos selecionar os municípios, e lá essa equipe vai ficar lá 2 dias em cada município, treinando os funcionários das prefeituras daquela região, no sentido de fazer projeto de captação de recursos, porque nós temos várias fontes de recursos, temos as emendas parlamentares, que você faz a proposta no Sincov. Nós já treinamos todos os funcionários das prefeituras que preenchem proposta do Sincov. Isso não é muito difícil, porque eles já estão capacitados para isso. Mas nós temos lá editais que são abertos nos ministérios, com prazo muito pequeno e com uma série de condicionantes para ter acesso. Nós temos também recursos da própria União, que você pode estar também acessando. Mas aí tem a dificuldade de conseguir fazer uma proposta que seja vencedora, porque é disputas que vamos ter com outros concorrentes. Não tem prefeituras propondo, são do Brasil todo, e aí quem tem a melhor proposta, que preencha melhor os requisitos dos editais, é que vai ganhar. Como agora há pouco vai ter uma agora de resíduos sólidos, são 47 bilhões para o Brasil, é muito pouco dinheiro. O Ministério abre lá uma proposta. Dá 30 dias para preencher. Tantos dias, tantos milhões para tantos municípios. Para todo Quem município. Preencheu e passou naqueles critérios. Exatamente. Passou. Então nós vamos fazer essa itinerante, a Sudeco e a AMM itinerante, treinando esses funcionários para eles terem habilidade para fazer isso com rapidez e com eficiência, preenchendo todos os requisitos para ganhar, para poder ser classificado e ter direito e acesso a esses recursos. E se naquele momento estiver treinando os funcionários no município, tiver um edital aberto no Ministério, lá eles vão estar preenchendo a proposta, eles vão aprender preenchendo as propostas. E desafoga o Estado. Exatamente, isso vai fazer com que lá acontecem as coisas nos municípios, aí desafoga toda essa demanda que tem na AMM, e também, às vezes, muitas prefeituras nem ficam sabendo que tinha um edital aberto, porque é muito rápido. Dá 30 dias para fazer um edital. Então, se você não estiver habilitado, preparado e antenado, sabendo buscar todos os dias aonde que tem editais abertos, você termina passando a sua gestão e você não consegue recursos extra, a não ser de emendas parlamentares. Então, essa é a finalidade, é fazer com que as prefeituras tenham o seu corpo de técnicos preparados, e possa se captar recursos para levar benefícios para a população, porque a população, nós moramos nos municípios, ninguém mora na União, no Estado, nós moramos nos municípios, é lá que precisa de recursos, para fazer frente aos problemas que temos,
seja na educação, na saúde, na segurança, no transporte, na iluminação pública, na limpeza da cidade, nas estradas, toda a demanda é lá no município. Então, nós estamos muito otimistas com esse novo rumo que o Brasil está tomando, menos Brasília, mais Brasil. Esse movimento municipalista a nível nacional e a nível de estado que cresceu muito. A gente percebe, nós temos reunião toda semana em Brasília, nós temos acesso, nós sentamos na mesa com o presidente Rodrigo Maia para estar discutindo as questões dos municípios, com o presidente Davi Alcolumbre, inclusive na residência oficial, ele nos recebe lá. Isso significa que os prefeitos, que o movimento municipalista cresceu muito e hoje está sendo muito respeitado pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, pelas instituições, porque todos nós queremos levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, seja os poderes, todos os poderes, o executivo, o legislativo, o Ministério Público, Defensoria, Justiça, os governos, o governo federal, etc. Por que não juntar as forças? E aí nós temos um movimento organizado, um movimento muito forte nesse sentido. Agora, presidente, só para a gente encerrar aqui, eu queria que o senhor comentasse, teve agora recentemente na Assembleia até uma audiência pública falando sobre as novas normas para a criação de municípios, e nisso foi discutido que Mato Grosso teria aí, cerca de 18 distritos que estariam aptos para se tornarem municípios, mas parece que para você conseguir um recurso para o município é como se fosse passar num concurso, Tá difícil. E o senhor acha que é vantajoso a criação de novos municípios? Nós já temos aí 141 municípios, ou não? Essa criação, se fosse criar mais municípios, seria vantajoso? Esses novos municípios conseguiriam recursos? Veja bem, na lógica da liberação de recursos, não. Porque principalmente das transferências obrigatórias, o bolo é o mesmo. Hoje você tem um bolão vamos imaginar, de 80 milhões do FPM num mês, ele hoje é dividido por 141 municípios. Se você criar mais 9 municípios, vai para 150, você vai dividir o mesmo valor para 150, que significa que vai diminuir para aqueles 141. Mas, por outro lado, nós temos que entender que temos distrito que é uma cidade, é um município. E aquelas pessoas precisam também fazer parte do desenvolvimento. Porque quando você, por exemplo, nós temos distrito que tem 12 mil habitantes. O município mãe, pelo pouco recurso que hoje ainda está indo para as prefeituras, o município mãe, onde está a sede, ela não consegue atender aquele distrito como deveria ser atendido. Então, olhando nesse outro foco, eu defendo a criação dos municípios, desde que seja criteriosamente definido. Como que será essa escolha? Qual que é a quantidade de habitantes tem? Entendeu? Qual o potencial econômico de arrecadação que esse distrito terá como passando a ser município? O comércio, o setor de serviço, o que tem de fato naquele distrito? Qual que é a área que vai ser definida para compor aquele distrito, aquele novo município? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós não podemos estar criando os municípios indiscriminadamente por uma questão ou um viés eminentemente político eleitoreiro. Tem que ser muito bem estudado, as regras têm que ser muito, muito claras, muito objetivas, para poder evitar que nós criamos aí municípios sem a mínima condição de ser um município. No caso, inclusive, foi suspenso. O senhor vê essa necessidade de Mato Grosso? Mato Grosso hoje é um dos estados que mais precisa que essa lei seja aprovada para a criação de novos municípios. Porque foi suspensa a criação de município porque proliferou muito. No Rio Grande do Sul, se foi criando no Nordeste, cada currutela de 500
habitantes, 800 habitantes, criava o município. E aqui a extensão entendeu? territorial é muito grande. Né? Então, isso fez com que fosse suspenso a criação de novos municípios, né? Agora está se discutindo a lei no Congresso Nacional, evidentemente vai estar delegando isso para as assembleias, mas com regras definidas, né? Como eu falei, qual que é o tamanho da população? Qual é a base econômica que vai dar sustentabilidade para aquele município, aquele novo município? Aí no Mato Grosso nós temos sim vários distritos que têm condições plenamente de transformar em municípios. E eu defendo isso, né? O que eu não defendo é você estar criando de forma irresponsáveis, né? Fazendo com que pequenas comunidades, povoados, virem municípios. Né? Porque quanto custa hoje uma estrutura para ter uma prefeitura funcionando? Eu estimo, calculo, que hoje um município pequeno, para manter a estrutura administrativa da prefeitura e também da Câmara de Vereadores, teria que ter uma receita de, no mínimo, aí, algo em torno de 1.500, 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 por mês. Né? Então, é isso que nós temos que pensar. Mas, no caso específico do Mato Grosso, nós temos, sim, vários distritos que têm condições plenas de virar municípios, e eu defendo, né, que eles, de fato, transformem o município, porque aquela população que está lá acreditando, investindo, trabalhando, né, precisa ter o direito, né, de ter ali, né, uma gestão própria, que os recursos arrecadados ali fiquem ali, né, e promova o desenvolvimento daquele distrito, daquele novo município. Certo. Tenho mais obrigada pela sua participação e eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mais alguma coisa que o senhor gostaria de estar colocando a respeito da IMM, do trabalho da IMM pelos municípios. Não, eu só tenho que agradecer a oportunidade que vocês nos dão, né? O Repórter MT tem divulgado informações precisas, verdadeiras, né? Do que está acontecendo no seio dos municípios, no movimento municipalista. É um prazer enorme estar voltando aqui e dizer que estou à disposição, o momento oportuno que me convidar, e continuo essa luta em Brasília. Eu defendo, e é uma bandeira, né, que a gente conseguiu aí estar impregnado, né, que é fortalecer o movimento municipalista do Brasil e de Mato Grosso. Agradeço muito, mais uma vez, né? E estou à disposição. Mas também, sucesso no seu trabalho, presidente. A gente obrigado, continua acompanhando. muito obrigado. Obrigada.